Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, possamos aprender mais um pouquinho da Palavra dele. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, por mais um estudo da sua Palavra. Que o Senhor venha nos ajudar no entendimento da mesma. Que os teus filhos possam querer estudar a tua palavra em profundidade. Que possamos juntos estarmos crescendo no seu conhecimento e na sua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Moisés e a rocha. Então, no estudo passado, nós vimos o Cântico de Moisés. E o Cântico de Moisés revela o Apocalipse, Nós vimos isso e algumas outras profecias, como lá em Lucas, sobre o espalhar o povo de Israel por todas as nações. O Cântico de Moisés também fala. Então, Moisés e a rocha. Então, como está sua vida diante de Deus? Você está obedecendo a palavra de Jesus, a palavra de Deus? Quero dizer para vocês, meus irmãos, que a nossa desobediência à palavra de Deus nos trará sempre consequências graves. Não importa quem esteja desobedecendo, se é pastor, se é missionário, se é crente comum, como dizem, ou qualquer outra pessoa, mas as consequências da desobediência será para todos. Então, nós vamos ver em Êxodo, capítulo 17, do 1 ao 7, nos diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então aqui nós vemos o povo de Israel no deserto, sempre murmurando, mais uma murmuração do povo de Deus no deserto, Nós, meus irmãos, às vezes gostamos mesmo de murmurar, de reclamar. Então, qualquer coisa, nós não confiamos em Deus. Nós estamos murmurando
Então, tem tipo de crente que só serve a Deus, só está feliz com Deus quando está na bonância, né? Quando chega os tempos difíceis, os tempos de crise, essas pessoas ficam murmurando. Aqui no versículo 3 diz assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir ao Egito, para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Eles pediram a Deus, para que Deus libertasse eles da mão do inimigo, da mão do faraó. Deus levantou Moisés para levar eles para o deserto. E toda dificuldade que aparecia, eles murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Deus. Aqui no versículo 4, Moisés diz: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Me apedrejará. Então o povo estava ao ponto de apedrejar Moisés. Moisés, ele não era o Messias de Deus. Moisés, ele era uma representação do Messias. Moisés não podia fazer nada por aquele povo. Quem podia fazer alguma coisa por aquele povo, e ele só quem pode fazer por qualquer um de nós é o Messias de Deus, né? Então o povo estava carente da água que saciava o corpo. Aquele povo estava precisando de água, mas em vez de ir a Moisés, para Moisés clamar, pedir a Deus esta água que eles estavam necessitando, eles iam a Moisés para murmurar, para reclamar de Moisés. Então, muitas vezes nós somos ingratos, né, com Deus e com os líderes que estão nos liderando. Então, devemos aprender uma lição, né? Devemos esperar em Deus. Então, Moisés, ele não era o Messias. O povo estava carente da água que saciava o corpo, mas também da água que sacia o espírito. E esta água que sacia o espírito, só Jesus pode dar. A água que sacia também o corpo, também só Jesus pode dar. Nós não podemos fazer nada se Deus não nos der. Então, Jesus é a água que sacia as nossas necessidades físicas, financeiras, que são do corpo, mas também Jesus é a água que sacia o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, né? Então, em João 4, do 9 ao 15, 1 Tessalonicenses 5, 23, Jesus fala isso, né? Em João 4, do 9 ao 15, Jesus fala. E em Tessalonicenses, Paulo fala. Então, se alimentarmos somente o nosso corpo, né, com água, com pão, né, com o que ele precisa, o nosso espírito permanecerá morto, não é? Se alimentarmos somente o nosso espírito, o nosso corpo vai enfraquecer e vai morrer também. Então, tanto o nosso corpo físico, né, como o nosso espírito precisam de Jesus, que é o nosso alimento. Somente ele, Jesus, sacia a fome física do nosso corpo, o pão e o peixe, né? Somente Jesus. Ele mata, né, essa fome do nosso corpo, essa necessidade de água, essa necessidade do alimento, né, do pão e do peixe. Só Jesus pode nos sustentar. Mas também, somente Jesus, ele pode matar a sede e alimentar o nosso espírito, porque ele é o pão espiritual. Jesus é o pão e o vinho. Em Lucas 22, do 19 ao 20, João 6,
do 5 ao 13, Jesus vai dizer que ele é o pão, né, que mata a fome. Então, somente Jesus é quem nos dá vida, tanto neste mundo como na eternidade. Então, enquanto nós estivermos neste mundo aqui terreno, esse mundo visível, então nós precisaremos do alimento para o corpo. E nós precisaremos também do alimento espiritual, que é Jesus. Quem não tem Jesus não tem vida, nem neste mundo, nem na eternidade. Pois a vida não significa você fisicamente estar respirando e prosperando neste mundo. Vida significa você estar em comunhão com Deus, tanto fisicamente como espiritualmente, né? Tanto no seu corpo, na sua alma, como também no seu espírito. Então, as pessoas que vivem neste mundo se preocupando somente com as coisas deste mundo, esta pessoa ainda vive morta espiritualmente e fisicamente longe de Deus. Então nós temos que ter o alimento tanto para o nosso corpo como para o nosso espírito. Aqui em Êxodo, no capítulo 17, versículo 5, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Então Deus aqui dá uma ordem para Moisés. Deus manda Moisés passar à frente do povo. Então tu vai à frente do povo. Então o líder tem que ir à frente do povo. O povo tem que seguir o líder, né? E leva contigo alguns dos anciãos e a tua vara. E Deus manda ele ir até a rocha. Então Deus diz: pega alguns dos anciãos, pega a tua vara e vai à frente do povo. O povo vai atrás. Aí tu vai, leva esse povo até a rocha. Então, coloca esse povo à frente da rocha. Versículo 15. E vem aqui. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão tua vara com que feriste o rio e vai. Então tu vai na frente e o povo vai atrás. Então o líder é o responsável de guiar o povo e prover o alimento para o povo. Então Moisés, ele era o líder, ele era o responsável por aquele povo. Então, o que o povo precisasse, ele tinha que ir até Deus. Então, no caso da igreja, alimento espiritual, mas também físico. O líder é o responsável de guiar o povo e prover o alimento para o povo, tanto o alimento espiritual como o alimento físico, né? Estes, por exemplo, o pastor, os missionários, os líderes das igrejas, eles são líderes, eles têm a necessidade, o povo, os crentes, os cristãos, os filhos de Deus, tem a necessidade de receber o alimento espiritual. Então o pastor está ali para levar esse alimento. Muitas vezes um irmão também está precisando de um alimento para o corpo, um alimento material. Então o pastor, ele precisa mover a igreja para ajudar o irmão também, não é? Suprir as necessidades dos irmãos. No versículo 6 diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, adiante dos olhos dos anciãos de Israel.
Então Deus disse para Moisés: vai adiante do povo, leva os anciões, leva a tua vara. Quando tu chegar diante da rocha, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha e dela sairão água. Então Deus, o Pai, ele diz que estaria ali diante de sobre a rocha. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. Então, Deus estaria diante de Moisés e sobre a rocha. Preste atenção. E Deus mandou Moisés ferir a rocha. Tu fere a rocha e a rocha vai dar água para o povo beber, porque o povo está com sede. Deus garante para Moisés que estaria diante dele, Moisés, e ele, Deus, estaria sobre a rocha, no monte Horebe. Então, Deus estaria sobre a rocha, em cima da rocha. Tua frente, eu estarei lá. É eu quem vou fazer. Então, a rocha representa Jesus. Nós já vimos isso no estudo passado, né? No Cântico de Moisés, Moisés revela quem é a rocha, né? Então, a rocha representa Jesus. Deus está dizendo para Moisés que ele, em forma de homem, um dia seria ferido. Então, Deus está dizendo para Moisés que um dia ele, Jesus, seria ferido. Então, a rocha representa Jesus. E quando Deus manda Moisés ir com os anciãos e com o povo e Deus iria ficar na frente de Moisés e sobre a rocha, então essa rocha representa Jesus e ali Deus mandou Moisés ferir a rocha. Então, esse ferir a rocha está dizendo que essa rocha representava Jesus e que Jesus, no futuro, viria à terra em forma de homem e seria ferido. Então, por isso, Deus manda Moisés, né, ele viria em forma de homem, Jesus viria em forma de homem um dia e seria ferido no madeiro, né? Então, o bordão de Moisés, que é a vara, representa a cruz. Entenderam? Jesus seria pregado na cruz, seria ferido na rocha. Então, o bordão, a madeira, a vara de Moisés, o cajado de Moisés batendo na rocha, ali seria Jesus sendo ferido na rocha. Para quê? Para dar água para o povo beber, para os judeus beber, para a nação de Israel beber. Então, esse bordão, né, batendo na rocha, significa Jesus sendo ferido na cruz e cumprindo a profecia que Deus fez em Gênesis 3:15, que da mulher viria o seu descendente, feriria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. Então, quando Deus manda Moisés ferir a rocha, é exatamente esta profecia se cumprindo no futuro, muito, muito longe ainda, né, dos tempos de Moisés. Então, todas as profecias estariam se cumprindo, todas as profecias que foi dada de Moisés até a vinda de Jesus, que os outros profetas também falam da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Então, essa daí seria uma das profecias, né? Uma das revelações de Deus em relação ao seu filho. Então, somente depois que Jesus, a rocha que acompanhava Israel no deserto,
foi ferido no Monte Calvário, foi que ele pôde jorrar a água da vida para saciar a sede espiritual da nação de Israel e de toda a humanidade. Então Jesus veio para os seus, primeiro para os judeus, depois para o resto do mundo, né? Aqui no versículo 6 ainda, Deus estava revelando o que iria acontecer muitos anos depois com o seu filho no Monte Calvário. Por isso Moisés teria que ferir a rocha, mas ferir a rocha só uma vez. Não era para ferir a rocha mais de uma vez. Então Deus disse: fere a rocha e ela vai jorrar água para o povo beber. Então, aqui no versículo em Números, então vamos terminar aqui logo. Então, a rocha ferida representa Jesus sendo morto na cruz. E quando Jesus morre na cruz e ressuscita, então, 3 dias depois, Jesus ressuscita, ali Jesus cumpriu todas as profecias que foi feita em relação a ele sobre esse assunto. E quando Jesus morre e ressuscita, ele pode dar água viva para todas aquelas pessoas que precisam, que necessitam. Então, toda a humanidade precisa beber da água da vida e só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode dar esta água. Aquele primeiro grupo que estava murmurando aqui em Êxodo, capítulo 17, do 1 ao 7, este grupo de pessoas, ou todo Israel, eles estavam todos juntos, os dois grupos, né, os dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, ainda não estava separado, estava junto, reunidos. Então, ali representava o reino de Israel, clamando por a água da vida, porque eles queriam beber, queriam saciar o seu espírito. Ali não significa só eles querendo beber a água para saciar o seu corpo. Aquela água que eles estavam clamando, que eles estavam pedindo, que eles estavam implorando, até murmurando, eles estavam querendo beber a água da vida. Essa água representa Jesus. Então, aquele grupo, aquele povo ali, aquele primeiro clamor pela água, ali representa o reino de Israel, clamando pela água da vida. Então Jesus, ele morreu quando ele veio a essa terra, e quem primeiro bebeu a água da vida foi os samaritanos, que representa o reino de Israel, que representa as 11 tribos de Israel, que representa a igreja, porque o reino de Israel, como nós já estudamos em outros estudos, representam as 11 tribos de Israel mortas espiritualmente longe de Deus, se tornando gentios porque se uniram com os gentios. É por isso que Paulo diz que os gentios foram unidos, foram insertados nos judeus. Então, nós fomos insertados nas 11 tribos de Israel, nos samaritanos. Então, este grupo que está clamando ali é o grupo chamado Reino de Israel. E Deus manda Moisés ferir a rocha, porque Jesus iria morrer na cruz para dar de beber ao povo dele, ao todo Israel. Mas primeiro quem iria beber era o primeiro grupo, que representa os samaritanos, que representa o reino de Israel. Aqui em Números, no capítulo... Então Moisés feriu a rocha e dela saiu água e eles beberam e saciaram a sua sede. Aqui o versículo 7 diz: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel,
e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então eles tentaram o Senhor quando eles duvidaram que o Senhor estava no meio deles. Mas eles estavam clamando pela água da vida. Então que possamos, né, estar bebendo esta água, né, da vida todo o tempo. Então em Romanos, ou melhor, em Números 20, versículo 7, nos diz assim. Números 27. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Deus manda Moisés, aqui em Números capítulo 20, ele manda Moisés, vou continuar lendo aqui. Números 20, versículo 7 em diante. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Mais uma vez, o povo, ele clama, ele murmura, ele reclama de Moisés, porque o povo quer beber de novo e não tem água. Então o povo está clamando, ele está com sede e ele quer saciar a sede do seu corpo físico, mas aquele povo também estava querendo a água da vida, saciar o seu espírito. É por isso que eles estavam ali no deserto, para aprenderem sobre Deus, para estarem na presença de Deus, para serem purificados espiritualmente. Então, Deus manda Moisés tomar a vara e ajuntar a congregação, o povo. Então ele disse: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha. Agora Deus, ele não está mandando mais Moisés ferir a rocha. Deus está mandando Moisés falar a rocha. Fala a rocha, pois a rocha que representava Jesus já tinha sido ferida, não seria ferida novamente. Então, a primeira vez, Deus mandou Moisés ferir a rocha. Então, ali representava que Jesus iria morrer para dar água da vida, para dar salvação ao povo dele. A segunda vez, não era mais necessário Moisés ferir a rocha, porque Jesus não ia morrer crucificado 2 vezes, só era uma. Bastava ele falar a rocha. Então, o primeiro povo que bebeu da água da rocha representava a igreja, representava a Samaria, que era as 11 tribos de Israel, que se afastou de Deus e se misturou através de casamento com os gentios, com pessoas de outras nações, e se afastaram de Deus e morreram espiritualmente. Mas voltaram a viver, voltaram para seu Deus em João 4, do 10 ao 15. Então, quando Jesus esteve nessa terra, a rocha que aqui está falando, aqui no deserto, Deus está mandando Moisés ferir primeira vez, a segunda vez mandou Moisés falar, a rocha estava ali em forma de homem. E quando Jesus estava em forma de homem, quando a rocha, Jesus, estava em forma de homem, ali em Israel, então ele foi até o reino de Israel, que não se chamava mais reino, mas sim casa de Israel. E ele começou lá em Samaria, começou não na cidade, mas no poço, onde ficava o poço, onde as mulheres, onde as pessoas iam buscar água.
lá na beira do poço, Jesus começou a conversar com uma samaritana. E esta samaritana, ao terminar a conversa com Jesus, foi até a cidade onde ela morava e falou para aqueles homens daquele povo daquela cidade, que ela tinha encontrado o Messias de Deus, a rocha que Moisés prometeu. E aqueles homens creram na palavra da mulher. Então eles vieram aqui em João 4, do 39 ao 42, vem uma multidão até Jesus, onde ele estava, na beira do poço. Então aquela multidão, ele veio porque eles queriam ver Jesus, eles queriam ver o Messias. Eles creram na conversa da mulher. Mas aqui em João, vou ler bem aqui João 4, João 4, do 42, diz assim. João 4, 42. Aqueles homens dizem assim. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, aqui nós estamos vendo o povo de Israel, o reino de Israel, a casa de Israel, crendo que Jesus era o Messias, era o Salvador, era a rocha que Moisés falou lá no deserto. Eles creram. Então aqui eles começam a voltar para o seu Deus, que eles estavam mortos, espiritualmente estavam afastados de Deus. Aqui em Oséias, no capítulo 2, versículo 4 e 5, Oséias 2, 4 e 5, nos diz assim: e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Aqui está falando de Israel, do reino de Israel. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu comportou-se torpemente. Porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, aqui, Israel está na prostituição espiritual. Mas aqui ainda, né? Deus, ele diz que o reino de Israel iria voltar para ele. Aqui no capítulo 1, versículo 10 de Oséias, ele diz assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Então, é aí onde em João 1,12, Deus diz, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o primeiro grupo que bebeu da rocha é o reino de Israel, que voltou em primeiro lugar para o seu Criador, né? Então, Deus aqui está dando água da rocha para o povo que representa o povo de Israel, o reino de Israel. Mas no segundo grupo é Judá. Então, aqui em Números 20, do 10 ao 11, diz o seguinte: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura
tiraremos água desta rocha para vós? Então, quando o povo clama pela segunda vez por água, eles reclamam que estão com sede, não é? E murmuram e reclamam dele, de Moisés, de Deus. Moisés se ira. E Moisés, ele fica muito irado. Então, o segundo grupo de pessoas a beberem da água da rocha seria os judeus, né? Os judeus que serão salvos somente no tempo do anticristo. Então, o primeiro grupo foi salvo logo. O primeiro grupo representava o reino de Israel. O segundo grupo que clama é o reino de Judá, que irá beber água depois, muito tempo depois, no período do governo do anticristo. É só nesse período que eles vão reconhecer Jesus como Salvador. E eles irão ser salvos porque vão clamar pela água da vida, pelo Salvador que eles rejeitaram. Então, somente no tempo do governo do anticristo, pois somente neste tempo eles reclamarão, ou melhor, reconhecerão que Jesus era o verdadeiro Messias deles. Por isso, não era para Moisés ferir a rocha. Era para Moisés falar a rocha. Deus não mandou Moisés ferir a rocha da segunda vez, e sim falar a rocha. E ela daria a água da vida para o reino de Judá beber. Então, a água representa o Espírito Santo, que jorra da pessoa que já recebeu a rocha, que é Jesus. Então, em João 4, do 10 ao 4, Jesus conversa com a mulher samaritana. E ele pede água para a mulher. E a mulher diz, né, se ela fica admirada. Como é que eu sou uma mulher samaritana e você fala comigo, você que é judeu? Jesus disse, se você me conhecesse, se você pedisse para mim água, eu lhe daria água. A água da vida, a água que jorra para a vida eterna. Então, quando uma pessoa recebe Jesus como seu Salvador, ele, Jesus, que é a rocha, vem morar no salvo, na pessoa que já recebeu a ele. Então, Jesus vem morar nessa pessoa, na pessoa do Espírito Santo. Então, e começa a jorrar para outras vidas, esta água da vida, essa água espiritual. Então, ou melhor, a palavra de Jesus é pregada, né? Quando a pessoa recebe Jesus, ela começa a pregar a palavra de Jesus para outras pessoas, né? E também vão bebendo esta água espiritual e vão vivendo espiritualmente. Então, o Espírito Santo, esta água que ele também representa, essa água também representa a palavra de Deus. Que seria assim, e seria desse jeito, será assim que os judeus irão beber esta água da vida. Será através da pregação da palavra de Deus para os judeus. Muitos evangélicos, né, muitos cristãos vão para Israel todo ano, muitas caravanas, e lá eles falam de Jesus. Também as testemunhas irão passar 3 anos e meio pregando sobre o arrependimento, sobre Jesus. E Jesus também irá mandar 144 mil pessoas pregando para os judeus e também para todo mundo, no tempo da grande tribulação. Ou melhor, no tempo da tribulação, não da grande tribulação, mas da tribulação, para os judeus e para todas as pessoas que não foram arrebatadas. Então, Judá, que representa Israel hoje, e também é representada pelas 5 virgens nessas, que não tem o azeite de reserva, pois não tem ainda o Filho de Deus, a rocha da salvação deles, pois eles o rejeitaram. Só irão buscar este azeite, que é o Espírito Santo, na grande tribulação, quando o anticristo tirar do
templo, do santuário, os sacrifícios, né? E colocar a imagem da besta lá no templo. Então, esses judeus, este remanescente, vai reconhecer que aquele anticristo que eles tanto desejaram, que eles tanto esperaram, que eles estavam lá servindo, não é o seu Messias. Então, eles vão se rebelar contra esse Messias, contra esse anticristo, e irão reconhecer Jesus. Aqui no Apocalipse 14, do 14 ao 16, é quando eles reconhecem Jesus. Aqui em Zacarias 12, aqui do 10 ao 11, diz assim, Zacarias 12, 10 e 11, diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, é o que Jesus dizendo, olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora pelo Filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo unigênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. Então, nesse tempo é que o segundo grupo que murmurou ali no deserto, que representa o reino de Judá, nesse tempo ele vai beber a água espiritual, a água que jorra para a vida eterna. Eles vão receber Jesus e vão receber o Espírito Santo. Então, somente nesse tempo. Por isso, Moisés não poderia ferir a rocha novamente, porque a rocha já foi ferida antes. Aqui no versículo 8 de Números 20 diz assim: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes darás água da rocha, e darás a beber a congregação e aos seus animais. Então era para falar e a rocha ia dar água. Mas Moisés tirou. Então Deus mandou Moisés dar água da rocha, falar a rocha. Então os judeus, eles vão aceitar Jesus pela pregação da palavra. Não é mais pela morte de Jesus lá no dia lá, como foi da primeira vez. Então Jesus não vai morrer a segunda vez. Mas Moisés se irou, não é? Moisés não quis obedecer. Então, Deus manda Moisés, o profeta, e Arão, o sacerdote, reunirem o povo e diante do povo falarem a rocha. A rocha representava Jesus e a água representava a palavra de Deus, de Jesus, representava o Espírito Santo na vida da pessoa. Para o segundo grupo não era necessário mais ferir a rocha, para que desse água, pois a rocha já havia sido ferida uma vez pelo cajado ou pelo madeiro, né? Pela cruz. Jesus não precisava ser ferido duas vezes para que desse água da vida para a nação de Israel. E nem para todo mundo, bastava ele morrer uma vez. No versículo 9 diz assim: então Moisés tomou a vara e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés ficou irado e falou com o povo com ira. Moisés, no versículo 10, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes,
porventura tiraremos água desta rocha para vós? Não era Moisés quem ia tirar água da rocha. Moisés ia só falar a rocha, e a rocha iria ouvir ele, porque Deus tinha mandado ele falar. A rocha ia ouvir Moisés, não é porque Moisés ia dar água da rocha. Era porque Deus mandou ele falar e a rocha ia obedecer a ordem de Deus, que estava usando Moisés. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos estar no lugar de Deus. Deus nos manda fazer uma coisa, mas quem realiza é Ele, não é nós. E aqui Moisés irado, né? Ele não creu na palavra de Deus, por isso ele disse, né? Por isso ele disse aquela palavra: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Quer dizer, nós, eu e Arão, vamos tirar a água dessa rocha? Nós temos condições, nós somos, por acaso, Deus? Era isso que Moisés estava dizendo. Então, a ira de Moisés já estava correta. O que não foi correto foi a desobediência de Moisés à palavra de Deus. Então, Moisés se irou. E ao se irar, ele desobedeceu a Deus. Deus mandou ele falar a rocha. Moisés olhou para aquela rocha com olhos humanos. Moisés viu apenas uma pedra que ao bater nela sairia água para o povo. Então, muitas vezes, meus irmãos, Deus nos manda fazer uma coisa, nós estamos olhando pelo olhar humano, pelo olhar terreno. Nós temos que olhar a palavra de Deus pelo olhar espiritual. Então, Deus mandou Moisés falar a rocha, ali tinha significado. Mas porque Moisés estava irado, ele não conseguiu ver o espiritual por trás daquela palavra de Deus. Este é o problema de nos desconectarmos do Pai Eterno. É que ao nos desconectarmos do Pai Eterno, perdemos o nosso relacionamento com o nosso Pai e saímos do Espírito de Deus e nos conectamos com a nossa carne, com o nosso velho homem, com o nosso eu. Então Moisés, ele era um homem que falava face a face com Deus, mas aqui ele ficou tão irado, ele não creu na palavra de Deus, ele não acreditou que aquela rocha, só falando a rocha, ela iria dar água. Ele ficou irado com o povo. Então, quando Moisés se irou contra a murmuração do povo, Moisés não pecou por esta ira. Pois em Efésios 4:26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tem a ira que é pecado, mas tem a ira que não é pecado, mas que pode se tornar pecado, dando assim legalidade ao diabo para agir na vida da pessoa. Por isso Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Ou melhor, você pode se irar contra as coisas erradas, mas você não pode guardar dentro do seu coração esta ira, pois ela virará ódio, fazendo você pecar e dar legalidade ao diabo para destruir a sua vida. Então Moisés não pecou por se irar contra a murmuração do povo, mas sim pela sua desobediência à palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado. Eva não pecou por conversar com Satanás. Eva não pecou por ouvir a voz de Satanás. Eva pecou por desobedecer a palavra de Deus. Adão não pecou por receber o fruto da mão da Eva. Adão pecou por comer o fruto. Então, temos que prestar atenção. Devemos ter muito cuidado com a nossa vida. Se estamos obedecendo a palavra de Deus ou a palavra dos homens, a palavra de Satanás.
Moisés, mesmo sendo um homem que falava face a face com Deus, com o Pai eterno, quando desobedeceu à palavra de Deus, se desligou de Deus, se desconectou do Pai eterno. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Davi e é assim comigo e com você, com todos os filhos de Deus, que se desconecta do Pai eterno e se conecta com a sua carne, com o seu pecado. Então temos que ter cuidado. Não devemos dar lugar a Satanás na nossa vida. Então, andai no Espírito. Gálatas 5, do 16 ao 17, nos diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Quando Moisés se irou e está irado, né? Então, quando ele se irou e ficou irado e levou, e esta ira levou Moisés a desobedecer a Deus, então ele pecou e deu legalidade a Satanás, que é o nosso acusador diante do Pai eterno, para que o Pai eterno exercesse a lei, né? Moisés desobedeceu a palavra que Deus deu a ele de falar rocha, falar apenas com a rocha, não mais ferir a rocha. Quando Moisés fere a rocha 2 vezes com ira, né? Ele fica virado, ele desonra o Pai eterno e ao Filho de Deus que era representado por aquela rocha. Então é como se ele estivesse crucificando Jesus 2 vezes. No versículo 12 diz assim: e o Senhor, vou ler logo antes. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel? Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha aqui a desobediência, o que causou em Moisés e Arão, né? Deus diz que Moisés e Arão não iriam entrar com o povo na terra prometida, né? Para o santificar, ele tinha que ter feito o que Deus mandou para santificar Deus. A rocha é Deus, a rocha era Jesus, era o Salvador, ele tinha que obedecer a palavra de Deus. Ele não creu que Deus iria jorrar a água da rocha, só ele falando. Por isso Deus diz, né, aqui no 12, e o Senhor disse a Moisés e Arão: porque não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Então Moisés tinha que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos receber as coisas de Deus, mas nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. Aqui em Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Moisés se irou contra o povo, não somente por causa da murmuração do povo, mas também porque não estava crendo na sua fala, e sim no cajado. Este é o problema de muitos cristãos, né? Deus mandou ele falar, mas ele não creu, que só ele falando a rocha ia dar água. Então ele cria no cajado e mandou 2 vezes, né, o cajado na rocha. Então hoje, muitos cristãos hoje não estão também crendo na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Muitas pessoas estão crendo que para Deus lhe ouvir,
a oração, muitas vezes é preciso, né, que essas pessoas paguem, né, os seus votos. Ah, mas eu fiz um voto para receber tanto, para obter um trabalho, eu preciso pagar um voto. Quer dizer, estão querendo comprar as bênçãos de Deus. Muitas pessoas acreditam também que deixando a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, também vão ter essas bênçãos, né? Serão protegidos. Então as pessoas querem comprar as bênçãos de Deus. Moisés não creu na palavra de Deus. Então nós temos que crer na palavra de Deus. Quando nós não cremos na palavra de Deus, nós nos desconectamos do espiritual e nos ligamos ao terreno, à carne, e perdemos as bênçãos que Deus quer nos dar. Então, por isso Moisés falou no verso 10, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Então ele diz, nós não somos Deus, nós não temos condição de dar água, mas Deus mandou ele falar, né? Quem iria fazer sair água da rocha não era Moisés, era o próprio Deus. Ele precisava só obedecer. Nós precisamos só obedecer a palavra de Deus. E Deus nos abençoa. Muitas vezes nós estamos confiando nos homens. Moisés estava confiado no cajado. E nós muitas vezes estamos confiando no lenço do pastor. Muitas pessoas compram lenço, compram óleo ungido, compram isso, compram aquilo. Estão crendo em amuletos. Estão deixando de crer na palavra de Deus. Então, Números 12, por Moisés e Arão não crerem na palavra que Deus deu a eles, então eles também não iriam entrar com aquele povo na terra prometida. Muitas pessoas não estão entrando no reino de Deus, não estão indo para o céu, porque não estão crendo em Deus, não estão crendo em Jesus como seu Salvador. Então Moisés perdeu a bênção de entrar com o povo de Israel na terra prometida por Deus ao povo de Israel. Então ele não entrou, ele ficou do lado de fora, ele e Arão, né? Então por eles, né, não crerem, não obedecerem a palavra de Deus, então eles não entraram. Quer dizer, a morte dele foi acelerada, ele poderia viver mais tempo. Então, muitos filhos de Deus estão fazendo como Moisés e Arão, né? Estão acelerando a sua ida à terra celestial. Muitos estão morrendo mais cedo por causa da sua desobediência. Em Números 24, 20 e 24, diz assim: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem nas águas de Meriá. Então, devido à rebelião de Arão, ele não entrou, morreu também, a morte foi acelerada. Em Deuteronômio 32, capítulo 32, Moisés ali ia ser recolhido. Deus mandou ele fazer aquele cântico de Moisés, a revelação da rocha. Então foi ali, no capítulo 32, que Deus revelou para Moisés quem era a rocha. A rocha que ele bateu, que não era para bater na rocha. Então a rocha era Jesus. E nós devemos ter muito cuidado com a palavra de Deus. Muitas vezes nós não estamos crendo na palavra de Deus. Então Deus, ele veio para todos. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Aquele que desobedece a Deus, ele não vai entrar. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então temos que ser santo. Santo é aquele que é separado, aquele que é obediente, aquele que vive na obediência à palavra de Deus. Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida aqui na terra, né? Ele foi logo para o céu. Mas muitos cristãos estão perdendo a bênção de ir para o céu porque estão descrendo da palavra de Deus, não creem em Jesus como Salvador, estão se rebelando, estão se apostatando da fé e estão perdendo o reino de Deus.
Que o Senhor nos ajude a não fazer isso. Que o Senhor nos abençoe. Que aprendamos a ser obediente à palavra de Deus e conectado 24 horas com o Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que nos ensina que Jesus é a rocha da nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a salvação. Sem o Filho, ninguém tem o Pai. Então, para irmos ao Pai, para termos ao Pai, para termos o Espírito do Pai, temos que ter o Filho. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que cada um de nós possamos aprender mais e mais, que a rocha é Jesus, Ele é a salvação. E temos que crer nele como nosso Salvador e obedecer a Ele por amor. Que o Senhor nos ajude, perdoe os nossos pecados, que possamos seguir firme esta rocha. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Se você que ouviu esse estudo entendeu que sem a rocha que é Jesus, você não irá para o céu e você quer receber Jesus, então coloque Ele na sua vida. Chame Ele para morar no seu coração. Então, mande esse vídeo para frente e dê o seu bonzinho aí, compartilhe, vai lá no YouTube também, coloque, se inscreva, coloque o seu bonzinho, né, e compartilhe, dê seu compartilhamento. Esqueci até o nome. E até o próximo estudo, até sábado, né?